suas estou próximo de me aposentar. Pois é, mas você sabe que existem algumas novidades que passam a valer a partir desse ano de 2023. A reforma da Previdência de 2019, né, traz então nesse momento essa conformidade com relação ao que muda na aposentadoria em 2023. Chamada as regras de transição de concessão da aposentadoria trazidas pela reforma de 2019, e essas novas regras para a aposentadoria passam a valer a partir desse ano, que se refere à tão sonhada aposentadoria do INSS. Eu estou ao lado de Lúcio Santana, ele que vai falar conosco agora no nosso programa Bom Dia Feira, que é que na verdade está mudando, né, com as regras que já estão entrando em vigor no que se refere à questão da aposentadoria depois da reforma da Previdência de 2019. Lúcio Santana, forte abraço, nosso muito obrigado, seja bem-vindo, Lúcio, bom dia. Bom dia, Miro, bom dia, Fernando Moreira, ouvintes do Bom Dia Feira. Pois é, Miro, a reforma da Previdência trouxe regras de transição, como você bem falou, né? Antes da reforma, era possível se aposentar com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, sem que houvesse uma idade mínima, embora houvesse o fator previdenciário que acabava estimulando ou desestimulando aposentadorias muito cedo, aposentadorias precoces. Então, essas regras de transição protegem aquelas pessoas que estavam na iminência de se aposentar, já tinham expectativa de direito, e veio uma regra que impôs uma idade mínima. Na verdade, o objetivo principal da reforma foi acabar com essa aposentadoria que exigia somente tempo de contribuição, onde a mulher se aposentava com 30 anos de contribuição, independente da idade, o homem, em regra, se aposentava com 35 anos de contribuição. E essas regras de transição, elas se modificam a cada ano, porque a intenção é exatamente ser essa transição entre a regra antiga e a regra nova. Então, a regra nova exige 62 anos de idade para a mulher e 65 anos para o homem, mais o tempo de contribuição, que a gente chama de aposentadoria programada. E as regras de transição são 4, basicamente, né? Tem uma regra que a gente chama de regra de pontuação progressiva, onde, nesse ano de 2023, uma mulher precisa, no somatório de sua idade, com de tempo de contribuição, precisa ter 90 pontos, né? Então, na prática, seria uma mulher com 30 anos de contribuição, por exemplo, e 60 anos de idade, que formaria 30 mais 60, 90, né? Um homem deveria cumprir, ou deve, agora em 2023, em vez de 90, 100 pontos, né? E a partir do ano que vem vai ser 91 para a mulher, 101 para o homem, até que chega um momento que as regras se equiparam, né? Existe também uma regra que estabelece uma idade mínima progressiva, né? Uma mulher que completar 30 anos de contribuição hoje, por essa regra, tem que ter pelo menos 58 anos de idade, enquanto que um homem tem que ter 63, né? Existem também mais outras 2 regras que dependem de um pedágio, ou seja, de um tempo de contribuição adicional, além dos 30 anos que a mulher teria que cumprir na regra antiga e os 35 anos que o homem precisaria cumprir. Então, uma dessas regras é o pedágio de 100%, ou seja, a gente congela o tempo de contribuição da pessoa na data da emenda da reforma, que foi em novembro de 2019, verifica o tempo que faltava para a pessoa se aposentar com 30 anos de contribuição a mulher, com 35 anos de contribuição homem, e exige dela um pedágio de 100%, ou seja, exige a mais exatamente o mesmo tempo que se faltava para se contribuir naquela data da mudança da lei, né? Ou seja, são regras que são relativamente complexas e é preciso que a pessoa compreenda perfeitamente essas regras para que escolha aquela que melhor e traga uma proteção, um benefício mais vantajoso para a pessoa, né? Ô Lúcio, agora tem um detalhe com relação a essa situação, que é a questão da transição por pontos.
né, que é exatamente também uma adaptação da exigência que já existia antes da reforma, mas que era considerada mais vantajosa para os trabalhadores. Porém, Isso. agora, né, ela impacta também nessas mudanças e principalmente quando se fala na garantia do benefício integral. Eu gostaria que você pudesse dar uma clareada com relação a essa regra que já está em vigor, né? Já está assim. Na verdade, a regra anterior era a seguinte: existia uma regra de somatório de pontos para dispensar o fator previdenciário, que é diferente, né? Ou seja, na época, em 2019, era 86,96, né? Uma mulher que tivesse na soma de idade e tempo 86 pontos, ela poderia se aposentar sem a redução do fator previdenciário. Um homem com 96 pontos não incidia o fator previdenciário. Não significa que essa pessoa não poderia se aposentar antes, poderia sim, com menos pontos, porém sofreria os efeitos do fator previdenciário. A regra de transição de somatório de pontos, diferente da regra antiga, impôs esse somatório de pontos para o acesso à própria aposentadoria, enquanto que antes era uma condição para se afastar o fator previdenciário. Então, existe uma singela diferença aí nessa regra da pontuação, né? Um outro ponto. Dentro das regras, e são 5, né, que estão entrando em vigor agora de forma muito mais contundente, eu gostaria que você pudesse clarear, porque cada regra para a aposentadoria, ela traz um cálculo para que seja, né, identificado o valor que a pessoa passa a receber, é isso? Na verdade, das 4, existe uma regra da aposentadoria por idade que hoje, esse ano, por exemplo, para a mulher na aposentadoria por idade, ela se aposentava, uma mulher trabalhadora urbana, com 60 anos, né? E a reforma elevou para 62. E esse ano se completa o ciclo da regra transitória e passa a se exigir 62 para todas as mulheres, né? Em relação ao cálculo, eu acho que foi a parte mais restritiva da reforma foi mudar a sistemática de cálculo dos benefícios, né? Então, hoje, como é que funciona? Uma pessoa que, para ter direito a 100% de uma média dos salários, porque o INSS sempre, a lei sempre exigiu que o INSS calculasse uma média de todos os salários atualizados. Ou melhor, uma regra em que se exigia a média dos salários de contribuição da pessoa, das remunerações, desde julho de 94. O primeiro passo é calcular essa média dos salários que são corrigidos pelo INPC. O segundo passo é aplicar um percentual. E a regra atual é a seguinte: uma mulher que vai ter direito a 60% da média, mais 2% mais 2% adicional, dependendo de cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição. Então, por exemplo, uma mulher que se aposentou com 20 anos de contribuição, se aposentou por idade, né, com 20 anos de contribuição, que é possível, né, por idade, com 62 anos, ela tem 20 anos de contribuição, então ultrapassou 5 anos dos 15, que é o mínimo exigido para ela, né? Então, esses 5 anos extra, vamos dizer assim, se transformam em 10% a mais e se soma aquele 60% que é a parcela fixa. Então, nesse caso, uma mulher com 20 anos de contribuição teria 70% da média. Para o homem, há uma parcela fixa de 60% da média dos salários e 2% a cada ano de contribuição que ultrapassa 20. Então, um homem com 30 anos de contribuição se aposenta por idade, aos 65 anos de idade, a gente chama de aposentadoria programada, com 30 anos de contribuição, ele teve 20 anos para garantir 60% e 10 anos que ultrapassa os 20. Então, esses 10 se transformam em mais 20%. Então, 60 mais 20 vai dar 80%. Então, um homem com 30 anos de contribuição não leva 100% da média. Recebe, na verdade, 80%. Então, um homem, para levar 100% da média, teria que ter 40 anos de contribuição, enquanto que uma mulher, para levar 100% da média, teria que ter 35 anos de contribuição.
Então foi a parte assim que eu achei mais exagerada na reforma, foi mudar essa forma de cálculo para estabelecer sempre uma proporcionalidade para quem tem pouco tempo de contribuição, né? Aí estabelece, na verdade, é uma crueldade. A gente está falando do final da regra de transição de aposentadoria por idade, né? E aí, para resumir, né? A partir de quantos anos a pessoa ela tem direito a essa aposentadoria? Porque, por exemplo, né, antes da regra de transição, antes da mudança de 2019, as pessoas, por exemplo, estou chegando aqui a 60 anos, né? Então, estou perto de me aposentar, mulher com 55, depois passou para 60. É evidente de que houve, né, essa progressão dentro do período que nós tivemos aí, que a cada 6 meses, a cada ano subia 6 meses, foi assim, Lúcio? Exatamente. Não é isso? A cada ano exatamente. subia 6 meses. E passou 61, agora chegou a 61,5 e agora 62 anos para as mulheres. Mas, por exemplo, tem pessoas que, vou citar um exemplo aqui chutando rápido, 50 anos de idade, tem 10 anos de contribuição. Então essa pessoa, para alcançar a aposentadoria, ela teria que trabalhar no mínimo até 65, 67 anos aí, é mais ou menos isso? Olha, nesse caso aí, a aposentado, para quem começou a contribuir antes da reforma, existe essa regra de transição que, para a mulher, a mudança que aconteceu na regra de transição foi a elevação da idade, como você bem disse, de 2019 até 2023, a lei foi aumentando 6 meses a cada ano, até chegar no ano de 2023, que a mulher passou a ser exigida da mulher 62 anos de idade. Para o homem não houve alteração da idade, mas para os novos filiados à Previdência, a partir da reforma, em vez de 15 anos de contribuição, que seria a carência, passou-se a exigir 20 anos de contribuição. Mas para quem se filiou antes, hoje, né, para quem se filiou antes de 2019, basta que um homem complete 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher hoje se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essa seria a aposentadoria programada, né, que a gente costuma chamar de aposentadoria por idade. Então, uma mulher que tem 50 anos de idade e 10 anos de contribuição não tem direito à aposentadoria. Ela teria que continuar contribuindo até completar 15 anos de contribuição e ter pelo menos 62 anos de idade. Então, eu estou imaginando que essa mulher aí vai se aposentar daqui a 12 anos. Se ela tem 50 anos hoje, daqui a 12 anos. E um homem com 10 anos de contribuição hoje, com 50 anos de idade, vai se aposentar daqui a 15 anos. Entendeu? Agora... Desde que ele continue contribuindo até formar 15 anos de contribuição. Se ele parar de contribuir e aguardar a idade, ele não vai cumprir o requisito contributivo aí, a carência, né, de 15 anos de contribuição. Para que possa ter acesso a essas informações, né, ou seja, a esses cálculos, pode se dirigir à agência, como é que é? Olha, o atendimento relacionado à simulação de tempo de contribuição, até valor de benefício, é remota, 100% remota. O aplicativo Meu INSS tem um simulador que quando você clica lá, ou então pelo portal, pela internet, né, que é o meu.nss.gov.br, você acessando a sua conta lá no Meu INSS, vai aparecer um link, um botãozinho lá para você fazer uma simulação. E aí o robozinho vai lhe dizer lá quais são as possibilidades de aposentadoria que você tem e traz um relatório com todas as regras e indica qual seria a regra que a pessoa no momento está mais próxima de alcançar, né? Então, a gente recomenda que a pessoa faça a simulação através desse aplicativo e avalie qual seria a melhor estratégia para se aposentar, né? Poderia fazer um planejamento previdenciário, como a gente costuma falar. Para a gente tirar uma outra dúvida aqui, meu caro Lúcio, o trabalhador rural, não é? Que tem a questão comprovada através de sindicatos, enfim, né? E que às vezes não contribui, não tem carteira assinada. Como está esse processo da aposentadoria para o trabalhador rural? Olha, felizmente a reforma da Previdência pouco afetou os trabalhadores rurais, né? A proposta inicial do governo à época era
impor até uma contribuição mensal para o trabalhador rural, aqueles que a gente chama de segurado especial, né? Que é aquele pequeno produtor que a gente vê trabalhando em sua roça própria, né? Com sua família, que a gente que trabalha em regime de economia familiar, mas hoje permanece, né? Uma mulher trabalhadora rural, ela pode se aposentar com 55 anos de idade, desde que comprove 15 anos de atividade rural, né? Um homem trabalhador rural pode se aposentar com 60 anos de idade, desde que ele comprove também 15 anos de atividade rural. Hoje, o que muda basicamente é que o INSS a cada dia passa a se valer mais de informações de bancos de dados, né? Hoje o INSS consegue, inclusive, conceder automaticamente uma aposentadoria sem que a pessoa precise apresentar prova em papel, porque ele acessa o banco de dados de vários ministérios que lidam com o trabalhador rural, né? Com dados da Receita Federal, dados da antiga DAP, né? E o trabalhador rural, dados de financiamento rural e tudo mais, e é possível hoje o INSS, em vez de exigir provas, documentos que conste lá a profissão da pessoa, que tragam informações sobre a atividade rural, o INSS pode buscar no próprio banco de dados. Mas ainda assim, o trabalhador rural, principalmente no Nordeste, tem muita dificuldade de comprovar a atividade. E comprovando essa atividade rural através de documentos, é possível que ele se aposente com as regras que eu mencionei, né? Uma mulher com 55 anos de idade, um homem com 60, desde que comprove, no mínimo, 15 anos de atividade rural. E aí, para a gente fechar, nessa linha mesmo de atividade rural, temos vaqueiros, né? E eu conheço situações que está emperrada a aposentadoria desse cidadão. Só que a maioria das vezes também, os patrões, eles acabam assinando a carteira desses vaqueiros. Vai pela contribuição ou vai pela atividade rural? Porque ser vaqueiro é uma atividade rural também, embora trabalhe numa propriedade privada. Sim, sim. Essa regra que eu mencionei de o INSS buscar informações em bancos de dados, ou então a pessoa apresentar documentos que tenham informações que liguem a pessoa ao meio rural, né, que tenha profissão, endereço, outra informação, a gente aplica aos segurados especiais. A gente chama de segurados especiais aqueles, como eu mencionei, que trabalham por conta própria, em sua própria roça, numa propriedade sua ou de terceiros, né? Que trabalham com sua família para sua subsistência, mesmo que haja comercialização. Já os vaqueiros, Miro, os vaqueiros são empregados, não são segurados especiais. Então, eles devem comprovar a sua atividade da mesma forma que o trabalhador urbano, né? Tem que apresentar a carteira de trabalho assinada, as informações no CNIS, que é o banco de dados do INSS, precisam estar relativamente consistentes, né? Então, o que a gente percebe na prática, a dificuldade do vaqueiro é a informalidade, que acaba prejudicando ele, né? O patrão, às vezes, não assina a carteira, quando assina, não cumpre as obrigações de informar a Previdência Social sobre o vínculo da pessoa com aquela fazenda. Então, infelizmente, esse vaqueiro fica prejudicado na comprovação da atividade. Mas o vaqueiro, como você disse, ele é trabalhador rural também, ele se aposenta com a mesma idade dos segurados especiais, ele se aposenta com 60 anos de idade, né? Se for uma mulher vaqueira, né, é muito pouco comum, se aposentaria com 55 anos de idade, mas, como eu disse, a dificuldade maior que a gente percebe no dia a dia é a comprovação da atividade, dada a informalidade que é comum nesse meio, né? Infelizmente. Pronto, a gente vai lhe agradecer aqui pela participação no nosso programa Bom Dia Feira, porque tem muitas perguntas e muitas dúvidas que poderiam ser tiradas, por exemplo, porque tem pessoas que, para ganhar o seu sustento, embora morando na zona rural, essas pessoas trabalham em outras propriedades, diárias, enfim, e dentro desse processo de informalidade, né? E a gente conhece essa realidade, nossa região ela é muito característica disso também. Mas existe também uma regra que é importante destacar, viu, Miro? Que o segurado especial, aquela pessoa que trabalha, como eu disse, com sua família ou individualmente na sua atividade ali rural,
ele pode se dedicar a outra atividade durante 120 dias no ano, né? Então, se ele precisar trabalhar com diária, se ele permanece trabalhando em sua roça própria e eventualmente faz um trabalho, mesmo que seja de natureza urbana, ele não perde a condição de segurado especial. A grande dificuldade é aquela pessoa que não tem sua roça própria e que trabalha sempre para terceiros. Aí a gente verifica na prática uma certa dificuldade para acessar o benefício, né? Lúcio Santana, nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado, e certamente a gente vai buscá-lo em outra oportunidade, porque esse assunto requer aí muita discussão, principalmente nesse momento, esse ano de 2023, que estão entrando em vigor as novas regras e as pessoas vão ficar aí meio que, entre aspas, chateadas na hora de buscar esse direito à aposentadoria. Nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado e bom dia. Um feliz ano novo, viu? Desculpa aí, nessas suas férias, aí ter que lhe incomodar tão cedo aí, já pode ir pra sua corrida matinal à beira da praia aí, não tem preocupação nenhuma não, viu, Lúcio, agora, viu? Não, o seu compromisso de hoje acabou. Pronto, satisfação participar mais uma vez aí do teu programa e a gente está sempre à disposição, viu? Feliz ano novo para você aí também, para todos aí do estúdio, tá? E um abraço, e um abraço nosso querido Fernando também, viu? Certo, vou passar para ele. Tá jóia então. Aí, portanto, a participação do nosso querido Lúcio Santana do INSS, meu caro Fernando Moreira, vai ter realmente pessoas buscando esse ano aí a aposentadoria e vai ser uma confusão, né, nesses cálculos aí, pessoas estavam